Olá, estamos aqui de novo para a nossa segunda aula de Doutrina da Revelação de Deus. Eu sou a professora Valquíria, muito prazer. Vamos lá. Essa segunda aula vai ter como base o livro que eu apresentei para você na outra aula, que é o capítulo 2 do Sola Escritura, do Paulo Anglada, tá? Vai ser o capítulo 2, lá você vai ver no portal lá, que você vai ver que o livro vai estar lá à sua disposição. Bom, existem formas do homem conhecer Deus. E a gente já falou um pouquinho dela na aula passada, a gente viu que tem a revelação geral, a revelação natural, aquela que é a todas as pessoas, e a revelação especial. Bom, como a revelação geral, você está vendo aí, eu postei fotos da natureza, né? Muito bonita a foto, então você vai ver que a gente está falando da revelação geral, revelação natural, revelação universal. Bom, a confissão de fé de Westminster, ela começa professando a doutrina da revelação natural. Né, ela começa lá no seu primeiro capítulo, no primeiro parágrafo, já começa falando sobre a revelação natural. Mas o que é a confissão de Westminster, né, que o autor Paulo Anglada trabalha bastante? Bom, ela foi um documento aprovado pela Assembleia de Westminster, que foi lá entre 1643 e 1649, e ela foi convocada pelo parlamento inglês. Qual era o objetivo da confissão de Westminster? Bom, ela é um símbolo da fé que queria elaborar padrões doutrinários em razão do desvirtuamento de tantas doutrinas ao mesmo tempo. Então eles quiseram bater martelo para fixar uma doutrina apenas. Então era fixar padrão litúrgico, padrão cultual, padrão doutrinário, padrão administrativo para a Igreja da Inglaterra. Então, e ela foi a última confissão feita durante o período da Reforma Protestante. Ela é considerada uma das melhores confissões, né, da fé reformada, já escrita até hoje, e suas definições doutrinárias elas foram cuidadosamente elaboradas por homens cultos e piedosos lá do século XVII. Talvez a sua linguagem, se você até te convida, você, né, por curiosidade, baixar na internet que tem, só você colocar lá Confissão de Westminster, você vai ver, ela vai aparecer. Eu também tenho um livrinho, não está digitalizado, mas enfim, lá se você for ler a Confissão de Westminster, você vai ver que a linguagem, as ênfases que ela traz, parecem estranhas à mentalidade do século XXI, mas a gente precisa entender que elas são plenamente válidas para os dias atuais. Embora seja um documento, e eu preciso salientar isso, embora seja um documento muito importante, que traz doutrinas muito importantes, ela fica subordinada à Escritura, tá? Ela não está no nível, não, ela está abaixo da Escritura, porque ela foi feita por homens, e homens são falíveis, e é um símbolo de fé e pode conter erros, sim. Então, naquilo que ela está com a Bíblia, a gente está com a Confissão de Westminster, tá? E ela é uma declaração utilizada pela presbiteriana, ou de forma oficial, a presbiteriana do Brasil adota a Confissão de Westminster. Bom, então, essa referida confissão, no primeiro capítulo, ela já vai dizer que Deus se revela por meio das obras criadas e da própria consciência do homem, na qual ele está impregnado, né, de um padrão moral, ainda que imperfeito por causa da queda. Então ela está falando já de cara da criação. A criação revela a glória de Deus. Biblicamente falando, o universo físico é uma pregação. O cosmo proclama os atributos de Deus. O universo revela as verdades a respeito de Deus e da sua obra. Então, o autor dessa obra não pode ser ninguém menos do que alguém infinitamente sábio e poderoso. E o ser humano como criatura, né, como criatura de Deus, ele, independente desse aprendizado, ele já nasce com a consciência de bem e de mal, de certo e errado. E com um instinto que vai induzi-lo a questão da divindade. Nós já nascemos religiosos. Eu tenho um vídeo do Augusto Nicodemo que ele diz que ninguém nasce ateu. Basta ver um ateu. Se tiver 2 pitbull atrás dele, ele deixou de ser ateu. No instante é ai meu Deus, ai meu Deus. Então ninguém nasce ateu. A gente já nasce com esse senso religioso. E o Novo Testamento, assim como o Novo, eles falam. E aí você vai ler lá o Salmo 19, 1,4, que vai dizer: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O céu já está revelando Deus. Isso no Antigo Testamento. No Novo Testamento, Romanos 1, 19 e 20, vai dizer: porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. É Deus se revelando ao homem. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, diz a palavra de Deus através de Paulo, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Então isso é o que? Revelação natural. Então, ao estudar a criação, ao estudar o homem, o ser humano devia de procurar ver Deus, né,
nessas coisas, porque tá lá os atributos de Deus sendo demonstrados através da criação. Só que infelizmente tem a cegueira, né, humana por causa do pecado. O homem, se ele não tivesse caído, não tivesse a sua mente manchada pelo pecado, a revelação natural seria suficiente para que a gente compreendesse a revelação, as verdades de Deus, a realidade que é Deus, a criação, o próprio homem, o modo que a gente vai se submeter a ele e adorar. Mas infelizmente a nossa mente caída não é capaz de compreender Deus através da revelação natural. Então, mas então para que serve a revelação natural se ela não serve, ela não é suficiente para revelar Deus? Né? Até porque eu estou com a minha mente caída por causa do pecado. A revelação natural, ela é suficiente, sim, sabe para quê? Para tornar o homem indesculpável. O homem não tem desculpa. A criação revelou Deus e ele é indesculpável por isso, né? Porque o homem, ele simplesmente deturpa a revelação natural. O homem não dá ouvido à pregação da natureza. O homem natural não se submete às leis encravadas na sua própria consciência. Na verdade, gente, o homem ele não liga porque está na consciência, porque ele transgride constantemente, de forma deliberada, aquilo que está na sua consciência. O homem se recusa rebeldemente a reconhecer a soberania do Criador e portanto, como consequência, adorá-lo. Então, o homem natural ele prefere adorar a criação, a criatura, do que o Criador. Em Romanos 1:20, a parte B, ele vai dizer, por isso, por o homem estar tendo esse comportamento, eles são indesculpáveis diante de Deus. E aí depois você lê o restante do versículo lá, você me congela e você lê o restante do versículo, mas os homens, por ter esse comportamento, eles são indesculpáveis diante de Deus. O homem natural, por exemplo, ele confunde criador com criatura, tá aí o panteísmo, né? Tudo é Deus, Deus é tudo. Ele dá muito mais valor para a criação, tá aí o desenvolvimento do naturalismo, e por isso o homem é indesculpável. Então a revelação natural, qual é a consequência que a gente chega? A revelação é suficiente para condenar, mas não é suficiente para salvar. Infelizmente, o homem, por causa do pecado, ele não consegue reconhecer Deus pela revelação natural. E o que acontece? Ele, por esse estado caído, a revelação natural ela não é clara, ela não é suficiente para levar a salvação para esse homem, né? As verdades necessárias acerca de Deus não conseguem ser compreendidas por ele. Então tem uma definição aí do que é revelação natural. Ela é a revelação através da natureza, compreendendo a criação, as relações gerais do homem com Deus. Por meio da criação, Deus vai revelar os seus atributos, suas características, como conhecimento, como poder, como amor, como bondade, como graça, né? Entre outros atributos. Então, revelação natural, por definição, é a gente estudar as coisas criadas da forma que Deus dá ao homem, para que o homem possa conhecer a Deus e assim adorá-lo. E a revelação geral ela é denominada como a luz divina que ilumina todos os homens. Isso é revelação geral. Está iluminando a mente de todos os homens e os homens são indesculpáveis por isso. E aí a gente chega na revelação especial. Está aí a foto, né? Está aí a Bíblia, está aí Cristo, né? Circunscrevendo o que é a revelação especial. Revelação especial, por quê? Porque se a revelação natural ela não é suficiente para salvar o homem por causa da cegueira espiritual produzida pela queda, diga-se de passagem, aprove a Deus revelar-se à igreja. Então ele separou um povo, ele preparou um povo que foi Israel, lá na antiga aliança, preparou a igreja, a nova aliança, para revelar-se diretamente, para revelar à igreja o conhecimento necessário para a salvação. Então, de modo direto e sobrenatural, por meio do seu Santo Espírito, através da revelação direta, teofanias, né, Deus se manifestando de forma tangível, que o homem compreendesse que era Deus, através de anjos, sonhos, visões, de milagres, por inspiração das pessoas e pelo seu próprio Filho, Deus vai comunicar progressivamente à igreja, no curso dos séculos, essas verdades tão necessárias para a salvação, sem as quais a revelação, gente, geral, a natural, se tornam inacessíveis para o homem, né? Então, para a igreja de Deus foi confiado o quê? O oráculo de Deus, revelação especial, essa revelação inspirada, clara, precisa, autoritativa, suficiente para ensinar o homem o que ele tem que saber para que ele creia e para que ele seja, então, salvo para a glória de Deus. Então, por definição, o que é revelação especial? Ela está fundamentada na obra redentora de Jesus Cristo, né? É a obra redentora de Deus por meio de Jesus Cristo e tem objetivo, qual é o objetivo da revelação especial? Suprir a necessidade espiritual e moral do homem para restaurar essa ligação, né, essa comunhão do homem com Deus. Então, através da
revelação especial, o homem vai ser restaurado pela obra redentora de Cristo, né? E ele vai receber ferramentas. Que ferramentas, Valquíria? Ferramentas para que ele possa ouvir, entender e obedecer à vontade de Deus. Então ele vai ter novamente novo coração e uma nova fé, certo? Então é a revelação encarnada em Cristo, né, através da palavra de Deus. Nós precisamos, na revelação especial, entender que tem sim, não é excluída a palavra de Deus, principalmente na palavra de Deus, que é a verdade de Deus revelada ao homem, né? E aí o Espírito Santo vai passar a morar nesse homem, e esse homem vai ter condição de ter gratidão a Deus pela obra redentora, né? Só que o que acontece? Como essa revelação natural ela é insuficiente e como a revelação especial ela é extremamente necessária, aprove a Deus o quê? Ordenar que essa revelação fosse escrita, a fim de que ela pudesse ser preservada, a fim de que ela pudesse ficar disponível a ponto da gente hoje estar conseguindo estudar essa palavra, né? Para que a gente possa estudar e entender os propósitos eternos. Então Deus, conhecendo a natureza do homem, né? A natureza pecadora, e conhecendo a malícia de Satanás, o que ele faz? Ele não só revela oralmente, porque ele podia ter revelado só oralmente, mas a gente sabe que essa mensagem ela ia ficar corrompida pelos séculos dos séculos. E aí o que ele faz para que a mensagem não seja deturpada? Deus faz com que todas essas verdades necessárias para a salvação, porque a gente está falando de revelação especial, coisas necessárias para a santificação, para o culto, para o serviço, para a vida do homem, coisas elementares para nós, elas fossem escritas, mas não só escritas, tem a preservação, não adiantava ele escrever, inspirar e escrever e não preservar. Ele não só inspirou, eles não só escreveram, como ele preservou essa palavra para que elas fossem conhecidas por nós, não somente entendidas, mas cridas e obedecidas. Então, visando esse propósito, meus amados, o próprio Deus, por meio do Espírito Santo, ele inspirou os autores bíblicos a fim de registrar essa revelação especial sem nenhum erro. Tá? E aí Timóteo vai dizer que essa escritura é inspirada por Deus e é útil para ensino, para repreensão, para correção, né? Para todas essas coisas. Então, de acordo com o primeiro parágrafo da confissão, a revelação escrita, ela é a expressão da graça de Deus, com vistas à preservação da integridade, não só da religião, mas da salvação também e edificação do seu povo. Então eu estou encerrando essa segunda aula, estou deixando exercício para você aqui, né, que você vai responder o que é revelação natural, especial, tá tudo direitinho aqui para você. Estou deixando um outro vídeo e você vai dizer em um parágrafo, de forma simples, o que você entendeu. Então eu agradeço a você, eu espero que eu tenha sido clara e que Deus abençoe sua vida e nos encontramos lá na terceira aula. Deus te abençoe. Um grande abraço.